Glória a Deus. Deixa eu compartilhar. Ei, Deus está aqui. Remante, rebassi, que mais essa. Oh, glória a Deus. Segundo a Reis 4, eu leio do verso 1 ao 7. Diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, declare, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: essa tua serva não tem nada em casa. Essa tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestados vasos a todos os seus vizinhos, vasos vazios, muitos vasos. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todos aqueles vasos. Põe à parte os que forem ficando cheios. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes, os filhos, lhe passavam os vasos e ela os enchia. Quando todos estavam cheios, ela disse a um dos filhos: traga-me mais um vaso. Mas ele respondeu: não há mais vaso nenhum. E o azeite, eu gosto dessa frase, pastora Priscila, e o azeite não está dizendo que o azeite acabou. O azeite só parou. Tem azeite hoje para a minha vida, para a sua vida. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Você pode glorificar a Deus pela sua palavra. É um texto muito conhecido, mas para essa noite Deus ministrou meu coração e eu tenho usado esse texto para falar sobre o poder da reação, pastor Gustavo. É um texto que se inicia dizendo que uma casa está passando por uma crise, por um problema, e fato é que enquanto vivos vamos nos deparar com crises e problemas. Lá em Xerém tem causadores de problemas, né? Mas aqui no Meia tem desfazedores de problema. Está sentado aí do seu lado. Mas a verdade é que enquanto vivos nós vamos nos depararmos com crises, algumas reparáveis e algumas irreparáveis. Essa casa está passando por um problema, uma crise irreparável, causada pela morte prematura do marido, do provedor da casa. E eu digo prematura porque na leitura a gente entende que os filhos ainda são menores. Por mais que a gente saiba que a morte é real, que passaremos por ela se não formos arrebatados, eu não sei se aqui faz uso disso, mas em Xerém ainda tem algumas igrejas que pagam carnê funerário. Se aqui não paga, eu acho que alguém aqui do mais antigo já pagou carnê funerário. É um negócio que a gente não quer ser sorteado. Mas essa casa está passando por esse problema, uma morte prematura. E antes que essa mulher pudesse assimilar a perda do marido, o rasgar de uma agenda pessoal, sonhos e projetos, talvez um dos sonhos, considerando os filhos, seriam ver os netos, desfrutar do nascimento dos netos, cuidar dos netos. Antes que ela pudesse assimilar a perda pessoal que ela está vivendo, da morte do marido, ela está tendo que administrar outras dores, porque diferente do tempo de hoje, onde eu estou falando para mulheres aqui que são responsáveis, talvez pela metade da renda da casa, ou assim como eu, responsável pela renda integral da casa. Se alguém não sabe, eu estou na condição hoje de viúva e tenho 2 filhos e sou responsável
pela renda integral da minha casa. Diferente da condição da mulher de hoje, nesse tempo o homem era o provedor, não cabia à mulher trazer a provisão para casa. Então, quando o marido morria, além das perdas pessoais, do rasgar de uma agenda pessoal, ou a partir daquilo que ela vivia ou sonhava com o marido, perda de um amor, de uma história, ela ainda está tendo que assimilar como que o pão vai chegar na mesa, como que o recurso vai chegar na mesa, como que ela vai trazer agora recurso, provisão para os filhos, dores, perdas. Mas tem uma frase que a minha avó dizia, eu não gosto muito de usar, mas é muito parecido com esse texto e com algumas coisas que a gente vive. Nada está tão ruim que não possa piorar. Será que é só lá em casa? Eu passei pelo luto, pastora, já compartilhei isso, não sei se ela estava presente no dia que eu contei em Realengo. Eu passei pelo luto e no dia que eu recebi a notícia do óbito do meu marido, eu achei que eu ia morrer. Eu falei, vou morrer, vou aguentar, vou dar um troço aqui. Mas passou o tempo, chegou a carta do INSS, pastora Priscila. Eu falei, agora eu morro mesmo. Agora ficou ruim, porque nada está tão ruim que não possa piorar. E eu estou fazendo isso só para você entender que aquilo que está ruim vai piorar. Essa mulher agora vai ser surpreendida por alguém que está batendo na sua porta, dizendo que o marido, enquanto vivo, fez uma dívida. E essa dívida não morreu com o marido. Essa dívida está em vigor e está em fase de execução. Tem um credor na porta dizendo que por conta da dívida, ele tem o direito agora de levar os filhos dessa mulher como escravos. Eu estou fazendo toda essa abertura para você tentar enxergar a fragilidade dessa casa, dessa mulher. Crise emocional, crise financeira, perda e uma sentença, uma carta, um decreto que está dizendo que agora ela vai perder os filhos. Quando a gente faz a leitura do texto, pastor Gustavo, e mais à frente, o profeta indaga ou pergunta, diga-me o que você tem em casa, e ela vai declarar, tua serva não tem nada em casa. Fazendo leituras de alguns textos, de alguns teólogos, escritores, pode-se dizer que o credor, numa primeira instância de cobrança da dívida, levou os bens. E os bens não foram suficientes para quitar a dívida. E ele agora tem a oportunidade de levar os filhos, porque a lei autorizava levar os filhos. E os filhos iriam trabalhar como escravos até a dívida ser quitada. Como a gente não sabe o montante da dívida, não se sabe se os filhos ficariam em trabalho escravos por 1 ano, 2, 10. Fato é que toda exposição ou todo tempo exposto a um trabalho escravos comprometeria a identidade, a saúde emocional, os sonhos, o futuro desses filhos. Eu não sei se os bens foram vendidos pelo marido numa tentativa de pagar a dívida, eu não sei se o credor levou os bens e não foi suficiente para pagar a dívida e está voltando e dizendo, no meu retorno eu vou levar os seus filhos como escravos. O que eu sei é que a porta se fecha e dentro da casa tem uma mulher diante de um dilema. A minha casa está com um decreto de perda total. Tem um decreto agora sobre a minha casa dizendo que os meus filhos vão ser arrancados de mim. O que me sobrou vai ser tirado. Aquilo que eu tenho de mais precioso vai ser tirado. E é lei. Não tinha a quem recorrer. Talvez os vizinhos estavam acompanhando o cenário dessa casa de perda, de derrota, de crise. E alguém está dizendo, como é que aguenta, como é que suporta, como é que ela ainda está de pé. Quando a porta fecha, alguém talvez está expressando alguns comentários sobre essa mulher. Ela não vai aguentar, ela vai ficar louca, ela não vai surtar. Pastora Priscila, eu entendo que tem alguém agora esperando que essa mulher simplesmente se entregue e espere o retorno do credor, que vai arrancar os filhos dela. Mas dentro dessa casa, tinha uma serva. A casa estava até vazia, mas a serva estava cheia. Eu quero declarar sobre você, sobre as suas emoções, sobre o seu estado físico, emocional, espiritual.
poder de reação. Eu vou liberar de novo, poder de reação. Quem olha para o contexto dessa mulher, ela tinha todo o motivo do mundo para estar prostrada, chapada no Rivotril, para amenizar as suas dores emocionais, mas por essa, quem está do lado de fora não esperava. A porta vai se abrir e não vai ter uma mulher desesperada, desequilibrada, vai ter uma mulher posicionada. E apesar dela não estar gritando aqui, eu entendo com a decisão dela de reagir. Ela está dando uma informação para o credor, pastor Renato, e eu libero para você. Aponta para o credor que quer invadir tua casa, tocar nos seus filhos, tocar na sua herança e na sua descendência. Profeticamente, a gente está no culto da vitória. Já levanta a mão para declarar: eu não gerei filhos para se tornarem escravos. Eu vou de novo: eu não gerei filhos para se tornarem escravos. O acesso do credor está sendo limitado, porque tem um pai de pé, tem uma mãe de pé, tem uma mulher de pé, tem um homem de pé gritando, batalhando pela sua casa. Poder de reação. Vou lutar pela minha família, vou orar, vou interceder, vou buscar, vou fazer a campanha, mas fato é, o credor não vai ter acesso àquilo que eu gerei para crescer. O credor não vai ter mais acesso à minha casa. Estou de pé para lutar, estou de pé para batalhar, estou de pé para reagir. Eu queria que você entendesse que você está do lado de um crente que decidiu reagir. Está na tua direita aí, ó, está na tua esquerda aí. O credor está achando que vai ter acesso liberado na tua casa, vai dar nada. Olha você aqui no culto da vitória, adorando de forma antecipatória da glória, da glória. O credor não vai tocar na tua descendência por causa da tua reação. Ela levanta e vai em direção ao profeta. A casa está debaixo de uma sentença. A casa está debaixo de uma crise. Eu vivendo uma crise. Eu quero seguir aqui, mas eu gosto dessa palavra. Eu queria liberar sobre você. Mas não me deixa sozinha, não. Você tem comunhão que tem do seu lado, tá? Você pode tocar na mão dele, no ombro. Não sei como é que você se comunica com esse crente, com esse amigo de culto. Mas você está no culto da vitória. Eu quero declarar que aquilo que hoje é crise, que aquilo que hoje é dor, vai ser um testemunho que você vai estar contando na próxima quarta-feira. Tem alguém para acreditar nessa palavra e liberar comigo? Deus vai transformar essa crise em testemunho de milagre. Hoje aquilo que é crise, Deus vai transformar em testemunho. Eu vou de novo: o céu vai converter em testemunho de milagre aquilo que hoje é dor, aquilo que hoje é falência, aquilo que hoje é tristeza. Se prepare, Deus vai converter toda tristeza num cântico de júbilo. Aquilo que hoje é dor, Deus vai converter em testemunho. Oh glória, oh glória. Ela pega uma rota e vai em direção ao profeta. Ela pega uma rota e vai em direção ao profeta. E na caminhada dela eu recebo uma palavra, mesmo ela sem falar nada, Viviane. A cada passo que ela dá, ela está gritando: meu marido está morto, mas o Deus do profeta está vivo. Onde você está indo? Eu estou em direção indo ao Deus do profeta. Meu marido está morto, mas Deus do profeta está vivo. Meu marido está morto, mas Deus do profeta está vivo. A gente entende na leitura do texto que o marido trabalhava servindo a profetas. Passava o dia na escola de profetas servindo a profetas. Eu não sei se você tem esse hábito, mas toda vez que eu chego do trabalho, meu filho tem 18 anos hoje, ele é apaixonado por café desde 8. Aí eu fui cair, pastor, na besteira de apresentar para ele café gourmet. Enorme. 500 ml de café todo dia, de manhã, de tarde. 500 para ele, que sobrar é meu. Mas eu chego do trabalho e compartilho do meu dia com ele, daquilo que eu vivenciei, do que eu experimentei, do que eu fiz. E na virada de mês, geralmente eu falo daquilo que eu paguei, daquilo que eu adquiri, das compras do mês. E tem dia que eu converso com ele, conto experiências como Zé Vitor. Esse mês, meu filho, eu achei que eu era herdeira. E gastei muito. E achei que não ia ter condição de pagar a fatura. Mas quando foi na hora de pagar, o recurso chegou, porque Deus mandou a provisão.
Agora eu fico imaginando, pastora Priscila, depois de um dia servindo a profeta, andando com profetas, à mesa com Eliseu, servindo Eliseu, começou a me voltava para casa. O que tinha naquela mesa? O que ele compartilhava com aquela casa? A ponto dessa mulher entender que meu marido está morto, mas o Deus do profeta está vivo. É só uma instrução? O que tem sido compartilhado na tua mesa? A ponto de quem está nela entender que o Deus da tua casa está vivo. Ela chega diante do profeta, ela vai expressar agora toda a sua situação. Ela vai dizer: meu marido, seu servo está morto, mas o Senhor sabe que esse teu servo temia o Senhor e servia aos profetas. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Vale um adendo aqui, considerando que vocês estão às vésperas de um encontro de casais. O marido está morto, deixou uma dívida, e essa dívida é um precedente para tocar nos filhos. Cadê as mães, os pais aqui mais emocionados? Não sei se assim como eu, você usa essa expressão: toca em mim, mas não toca nos meus. O marido está morto, não era para ela chegar à virada e falar: ó, profeta, esse homem aqui que passava o dia inteiro aqui, ó, passava aqui, deixou a casa desguardada a ponto de fazer uma dívida e o credor está lá. Esse homem que era meu marido andava aí, mas o marido está morto. Mas o fato de estar morto não faz com que ela fale mal dele, gente. Está morto, mas ela está protegendo. Está morto, mas ela está honrando. Já tem gente demais para falar mal da tua vida, do teu casamento, da tua história. Proteja a tua casa. Ela se expõe para o profeta e o profeta agora vai perguntar: o que é que eu posso fazer por você? Diga-me, declare o que é que você tem em casa. No primeiro momento ela vai dizer: não tenho nada, não tenho mais nada, não tenho nada. E é exatamente isso que processos de dores e perdas faz com que a gente veja. A gente perde, a gente se machuca. É um cenário de falência. E toda exposição a cenários como esse, de dor, falência, trauma, pode nos deixar indiferente àquilo que ainda sobrou, aquilo que ainda restou. Toda exposição a um ambiente de dor tem a capacidade de mexer com o nosso emocional, com o nosso comportamento. São tantas perdas, ela está tão fragilizada que no primeiro momento ela está dizendo: eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Mas ela está num ambiente profético, ela está no culto, ela está adorando. Aquela que chegou dizendo que não tem nada, daqui a pouco vai dizer: lembrei, tem, tô vendo. Peraí. Alamante, o que macia. É você aqui no culto que chegou dizendo: não tem jeito, não tem mais nada, acabou. Mas está no culto, está no ambiente profético. E de posse dessa palavra eu quero declarar: Efatá sobre as suas vistas, Efatá sobre os teus ouvidos, vai abrir agora, e toda cegueira vai ser curada agora pelo poder da palavra. Chegou dizendo que não tem nada, mas olha de novo para dentro da tua casa, olha de novo lá para dentro da tua família, olha de novo, libera comigo. Ainda tem, Ana, tô vendo. Cheguei achando que não tinha nada, mas depois do culto, depois da palavra, eu tô vendo, já tá dentro da minha casa. Declare comigo: ainda tem uma botija, ainda tem uma botija, ainda tem uma botija, mas é pouco, Ana. Agora já não é com você, agora é com Deus da Advec Meyer. Eu quero declarar: é pouco hoje, é pouco agora. Vou de novo: é pouco hoje, é pouco agora, mas vai transbordar. Eu gosto disso. Aquilo que hoje é pouco vai transbordar. Deus vai transformar aquilo que é pouco, pastor Gustavo, numa fonte inesgotável. Eu quero seguir aqui, mas eu gosto dessa palavra. Uma geração que busca tantas coisas. Eu quero declarar sobre você e sobre a sua casa: contentamento. Eu sei que é pouco, mas daqui a pouco vai transbordar. Mas enquanto isso, sobre você, contentamento. Você pode erguer a mão para receber. Deus está derramando hoje contentamento.
E o que é isso, Ana? Enquanto eu não tenho aquilo que eu preciso, enquanto eu não tenho aquilo que eu desejo, enquanto eu não tenho aquilo que é motivo da minha oração, eu celebro por aquilo que eu já recebi. Eu não vou negligenciar, eu não vou desprezar aquilo que sobrou, aquilo que restou, aquilo que ainda tem dentro da minha casa. Eu te explico por quê. Aquilo que tem, aquilo que restou, aquilo que aparentemente é pouco, vai ser a matriz do milagre. Vou de novo, é pouco hoje, mas é a matriz do milagre. A matriz do milagre já está dentro da tua casa, o recurso já está dentro da tua casa. Você tem uma mão ungida aí para levantar em direção a quem está do seu lado? É pouco agora, mas avisa para ele, vai transbordar. Eu não estou dizendo que vai encher, eu estou dizendo que vai transbordar. E qual é a diferença, pastor Gustavo? Quem viu o tempo da escassez não vai ver a diferença quando enche, mas quando transborda. Quem está na direita vê, quem está na esquerda vê, porque para todo tempo de desonra, a dupla honra de Deus é transbordante, é transbordante, vai transbordar. Eu não estou pregando frase de efeito, é palavra de Deus, e aquele que fez em 2 Reis vai fazer na tua casa. Ela está diante de Eliseu. Abre seu coração, declara que tem uma botija. Talvez assim como eu, ela espera um milagre imediato, espera uma resposta imediata. E eu creio no Deus que tem respostas imediatas. Mas na maioria das vezes, na caminhada da fé, a resposta ao milagre passa por processos. Muitos deles dependem de obediência, constância, perseverança. E agora o que ela vai viver vai depender da obediência dela. Eliseu vai dizer, diante do que ela diz, que tem uma botija de azeite, Eliseu vai dizer, vá, peça emprestados vasos, muitos vasos, vasos vazios, a todos os seus vizinhos. Eu fico pensando ela olhando assim para Eliseu. Peraí, você não é Eliseu, rapaz? Manda um anjo lá para matar aquele homem lá. Matar ele assim, uma espadada só. Já ouvi tanta coisa a seu respeito, Eliseu. Mas Eliseu está dizendo, vá, tem um processo a ser cumprido, que exige obediência, exige exposição. E pastora Priscila concorda comigo que tudo que a gente menos precisa num processo de dor é passarmos por exposição. Tudo que a gente fica quietinha ali, processo, até passar pela cura, mas ele está falando, vai ter exposição, porque vai ter que bater de porta em porta, pedindo vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Não era fácil. Alguém aplica o texto, eu concordo, que se ela não tivesse uma boa relação com a sua vizinhança, ela não conseguiria vaso nenhum emprestado, concordo. Mas você também concorda comigo, que nem todo mundo que rodeia a gente gosta da gente? Tem gente que de forma voluntária ou involuntária já cria um ranço, não gosta da gente, a gente nunca fez nada. Agora concorda comigo que ela vai passar, vai receber, ou vai ser recebida por casas, por amigos que estão dizendo, quando ela bate lá, estão dizendo, está precisando de um vaso? Estou, preciso de um vaso. Se tiver aí de vaso, me empresta. E alguém por amor, por amizade, por empatia vai dizer, toma aqui, peraí que eu vou esvaziar outro aqui, eu quero que você leve. Eu quero que você considere que para esse tempo também vaso era um utensílio muito precioso e muito utilizado. Não era fácil emprestar vaso. Eu vou trazer para o nosso tempo para você entender. Cadê as irmãs que são apegadas à sua tapaué? Você não empresta? Não empresta. Agora ela está pedindo vaso emprestado. Tem gente que por empatia, por amor vai emprestar. Mas você considera que vai ter gente fazendo uma leitura dela e você está falida. Como é que eu vou te emprestar meu vaso? E se quebrar? Alguém vai emprestar e vai falar, tem 2 vem, vai e volta. Tem que me devolver do jeito que eu estou emprestando. Mas fato é que apesar dela estar debaixo de uma palavra profética, não vai eximi-la de passar por resistência. Muito pelo contrário. Toda vez que Deus libera uma palavra, resistência se levanta. Mas ela persevera. E sem vaso, ela não volta para casa.
estou liberando uma instrução profética. Você está saindo debaixo de uma palavra, mas o fato de você sair debaixo de uma palavra não vai te eximir de encontrar resistência pelo caminho, mas Deus hoje está te dando força na caminhada. Declare com muita fé: sem vaso eu não volto. Pegar vaso comigo, multiplicar o azeite ainda com ele, e no que depender de mim eu vou encher a minha casa. É isso que ela faz. A cada resistência ela insiste. A casa dela agora está cheia de vasos. A segunda ordem de Eliseu é que ela fecha a porta e dentro de casa só ela e os filhos. E aqui é algo profético, porque tem gente que empresta o vaso na expectativa de participar do que está acontecendo lá dentro. Mas não dá para participar quem não conhece daquilo que é profético. E por que ele manda fechar a porta? Porque quem não conhece de culto, quem não sabe de oferta, quem não sabe de entrega, quando visse ela derramar da botija no vaso, ia escarnecer, ia debochar, ia invalidar. Mas a ordem para o próximo passo, para o milagre, é fecha os acessos. Você está colocando dentro quem tem que ser recebido lá no portão, lá fora. Limite os acessos. Ela fecha a porta e dentro de casa agora só ela e os filhos. E o texto vai dizendo que ela agora vai derramar da botija no vaso. O interessante é que Eliseu não manda que os filhos tragam os vasos. É uma decisão dela, pastor Gustavo, fazer agora com que os filhos tragam os vasos. E ela vai derramando da botija de azeite. Considera comigo, pais aqui, mães, eu tenho 2 filhos. E cada um tem um temperamento. Eu penso que se fosse na minha casa, eles trazendo vaso, a Cecília ia ser mais didática, olhando, escolhendo por cor. Mas o Zé Vitor ia falar: vamos acabar logo com isso para eu tomar café. E eu naquela coisa de querer resolver tudo, né, agitada, eu ia falar: encosta na parede, não respira e deixa eu fazer sozinha. Mas esse texto é tão antigo, mas nunca foi tão necessário aplicarmos isso dentro da nossa casa. Não dá hoje apenas para falarmos sobre Deus para os nossos filhos. É necessário envolvê-los no culto, envolvê-los num ambiente profético. Ela está derramando da botija nos vasos, mas são os meninos que estão trazendo, pastora Priscila. Olha que interessante, ela está dizendo: não adianta eu ter experiência, eu quero que vocês tenham experiência com o Deus do profeta. Agora pensa comigo, quando ela ia derramando e o vaso ia enchendo, os meninos entre si falavam: pega outro, encheu, pega outro, encheu, vem logo, vai derramar, pega outro, está enchendo. Nunca foi tão necessário. Eu caminho para o final, mas deixa eu compartilhar com vocês com algo que eu vivi no meu processo de luto, pastora. Tenho 2 filhos. Quando o Felipe morreu, o Zé Vitor estava com 12, Cecília com 9, pastor Gustavo. E a minha vida mudou drasticamente financeiramente depois da morte do Felipe. Uma das coisas que o Felipe me ensinou foi gostar de ar-condicionado. E quando ele morreu, eu falei: meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta agora? Peguei as crianças um dia, trouxe para o meu quarto e falei: vamos ligar o ar. E eu ficava: vamos ligar, não, vamos ligar não. Vamos ligar, você não vai dar para pagar isso não. Daqui a pouco me deu uma revolta santa. Eu falei: o quê? Vou fazer aquilo que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe ficou viúva, eu tinha 9 anos. E um dia eu lembro da minha mãe orando pelo bujão de gás. Falou: Senhor, o pagamento só cai dia 5 e o gás está ficando amarelo. Eu vou cozinhar até o dia 5, esse gás não vai acabar no poder do teu nome. Eu pensava que ele ia só cozinhar um ovinho, mas ela botava feijão para cozinhar, bolo no forno, e o gás não acabava. Eu falei: Deus é o mesmo. Peguei as crianças, levei lá no poste da Light. Isso é para quem crê. Fica lá no meu quintal, botei lá. Desci, botei a mão deles no poste. Falei: vamos orar. O Zé Vitor, apavorado, falou: Zé Cília, chama meu tio. Ela está ficando doida. Não, eu vou orar e tudo que eu falar, você repete após mim. Vocês vão dizer assim: Senhor Deus, o Senhor permitiu a morte do nosso pai. E automaticamente uma promessa foi liberada sobre as nossas vidas que diz que o Senhor é pai dos órfãos e marido da viúva. Quem pagava a conta de luz aqui era papai. A gente quer dormir no ar, mas mamãe só pode pagar esse valor aqui. Então, Senhor, a gente vai subir e vai ligar o ar. Faz esse relógio rodar devagarinho. Passou um mês no ímpeto, a conta chegou e eu queria abrir, fui abrir. Quando eu fui abrir, o Senhor falou: você não participou do processo sozinha. Sentei no sofá e dentro do meu coração assim,
quase explodindo de medo da conta ter vindo alto. Eu ficava envergonhada perto do canto. Eu falei, Senhor, não me envergonha não. Não me envergonha não, que é criança, eles vão rir de mim. Agora, quando eu abri a conta, dei na mão do Zé Vitor, falei, abre a conta, filho. Quando ele abriu, ele falou, mãe, veio exatamente dentro do valor que você pode pagar. E só para você glorificar, tem sido assim há 5 anos, para a glória do Senhor. Nunca foi tão necessário envolver quem está na mesa, envolver quem está na casa, é instruir aqueles meninos, estude, mas gerar a vaga ainda é com Deus da Divec Meyer. Estude, não vai precisar de ninguém para esquentar teu currículo, para abrir vaga. Alguém vai querer saber como é que teu filho entrou naquela multinacional. O currículo não cabia aqui, mas o Deus dessa casa ainda é pai dos improváveis, é pai dos órfãos. Deus tem o melhor para a tua casa, envolva os filhos. Fato é que depois disso, a casa está cheia de vasos cheios. Ela volta para o profeta, declarando, profeta, está tudo cheio de azeite. O profeta agora vai dar mais uma instrução, ele vai dizer, vá, venda o azeite, pague a dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Ela volta. Você considera comigo que tem alguém que cerca a casa para observar o caos e talvez ainda se favorecer com a desgraça daquela casa? Talvez comprar a casa barato, dentro de um processo de dívida, se vende tudo. E tem ali os aproveitadores do caos, alguém querendo agora, esperando que fosse colocada uma plaquinha naquela casa, vende essa casa para pagar a dívida. Mas depois do culto, depois do encontro com o profeta, eu penso no filho colocando uma escada, subindo lá e colocando agora um novo layout na casa. Alguém está esperando desgraça, alguém está esperando falência, alguém está esperando um vende-se essa casa, mas depois do culto vão ter que ler lá, pastora Priscila, vende-se azeite, vende-se azeite. Eu preciso terminar, mas aponta para a tua casa, aponta, está debaixo de um decreto, tá? O credor quer colocar um rótulo de falência, de tristeza, depressão, angústia, perda, mas depois do culto da vitória, o layout vai ser alterado. Eu repito, a informação está sendo rasgada agora e um novo prognóstico está sendo instaurado na tua casa. Aponta para tua casa, o rótulo era de falência, de perda, mas o Deus dessa casa está trocando a informação, pastor Gustavo. É casa de milagre, é casa de milagre. A última palavra não vai ser do credor, a última palavra é do Deus do profeta. Casa de milagre. Eu estou debaixo de uma palavra de profecia. Emante, o remaias. Tem um prognóstico, tem uma sentença, tem um rótulo que está passando por gerações, mas está sendo quebrado hoje pelo poder da palavra, está sendo alterado hoje pelo poder da tua palavra, Senhor. A tua casa não vai ficar rotulada como casa da desgraça, da vergonha, da briga, da falência, do divórcio. Aponta para lá, porque a tua casa vai ser o prefácio de uma geração. A partir da tua casa, a partir da tua casa, a partir da tua casa, casa de milagre, casa de milagre. Há uma última chave que o profeta libera, eu queria liberar sobre a sua vida. Vai se colocando de pé, vai. E eu termino aqui. O profeta vai dizer, vá, venda o azeite. Mas ele não termina dizendo, venda o azeite, sobreviva do que sobrar. Ele vai dizer, venda o azeite e viva do que sobrar. Sem medo de errar. Eu estou cultuando hoje aqui com sobreviventes. Cadê? Tem aqui? Tem lá? Tem, não tem? Sobreviventes. Você sobreviveu, não foi? O profeta está dizendo, viva do que sobrar. O fato de termos sobrevividos, ou o fato de você ter sobrevivido, faz com que muitas pessoas vivam no modo sobrevivência. Mas se Deus te fez sobreviver, eu declaro essa palavra, não é para você viver com o modo sobrevivência ativado. Você sobreviveu para viver o melhor de Deus. Levante, o que macia.
Não me deixa sozinha não. Levanta a mão lá em cima e repousa agora sobre um já do seu lado. Traz ele para perto e declara: as vestes da sobrevivência estão sendo trocadas hoje por vestes novas, porque para a próxima estação que você vai alcançar, para a próxima temporada ou para o próximo semestre, pastor Gustavo, tem que entrar com roupas novas. O diabo quer te prender no engodo de sobrevivência, mas levanta a mão e eu entrego o microfone agora. Eu sobrevivi para viver. Declare: eu sobrevivi para viver. E para o novo semestre tem roupa nova, tem canção nova, tem postura nova. Levante-se em adoração e grita: eu sobrevivi para viver. Eu sobrevivi para viver. Roupas novas hoje, uma nova canção e um novo tempo. O acesso do credor